Aleluia. Aumenta o microfone um pouquinho para mim, por gentileza. A presença de Deus está forte aqui, igreja. Quando os discípulos de Monte Carmelo subiu aqui para ofertar, eles perguntou: pastor, eu estou tremendo por dentro. É assim que o senhor sente? Eu falei: isso é a presença de Deus, igreja. Aleluia. Às vezes no nosso coração, às vezes na ignorância, a gente questiona o ato profético, que a oferta é um ato profético. É se lançar no profeta, se lançar naquilo que nós cremos. Em nome de Jesus. Eu queria que você me ajudasse aí, Felipe. Estenda suas mãos de profeta. É um novo Brasil, amém? Igreja, nós temos que entender o que Deus está falando. Não é um Brasil, é um novo Brasil. Ei, você não está entendendo, não é um Brasil, é um novo Brasil, gerado por profetas. Então estenda suas mãos e vamos continuar clamando essa glória. Pai, nós tomamos autoridade do santo nome do Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos a glória do Senhor sobre este lugar. A glória, meu Deus, que veio sobre o templo de Salomão. A glória, meu Deus, que tocou as nações da terra, sobre Pentecostes, Senhor, e ali se levantou profetas, homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Senhor, eu peço agora nesse ambiente, um ambiente espiritual, um ambiente de glória e poder, que os anjos do Senhor se movam no nosso meio, e que o Senhor levante aqui hoje fundamentos proféticos. Assim nós te pedimos, Senhor. Unja a nossa boca. Nós não queremos ser um pregador, nós não queremos ser mais um pregador da palavra, trazendo uma hermenêutica, trazendo conhecimento, mas nós queremos ser uma voz, e nós já declaramos: Brasil, o melhor de Deus está por vir sobre ti. É um tempo de avivamento sobre essa nação, é um tempo de avivamento sobre esta igreja. Deus escolheu essa igreja para esse tempo. Nós não ficaremos de fora, Senhor. Não nos deixe de fora para esse último dia, para esse tempo do derramar do Seu Espírito. Só você que crê, aplauda o nome dEle e dê um grito de glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu encontrei ali o último pregador dessa tarde, né, que eu sei quem é. É segredo ainda, vou revelar não. Mas quando eu encontrei ele, eu falei: ixi, nós dois, hein? O Rodolfo falou que estava difícil pregar depois da apóstola e do bispo, e nós agora? Depois do Rodolfo, depois do bispo, depois do apóstolo, depois do pastor Jean, depois de todos que ministraram aqui, ele falou: pastor, eu estou tremendo. Falei: então pega na minha mão, meu irmão, que você não está sozinho nessa não, né? Aleluia. Então quanto mais glória você der aí, mais Deus vai revelar o seu coração essa. Amém, aleluia. Me empolga com o seu glória, com o seu aleluia. Pode se assentar, em nome de Jesus. Gênesis, o princípio, amém? Quem está aqui comigo? Eu queria que você desse a sua atenção agora, amém? Sem movimentação, entregue o teu coração a Ele. Gênesis 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. O que Deus fez, igreja? O que Deus fez? Profetizou. Quem está aqui comigo? E disse Deus: haja, e houve. Pastor, é Deus. Não, irmãos, temos que entender, porque a Bíblia não é um contexto, é todo um texto. Gênesis 1, 26, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus nos deu atributos, e um dos atributos de Deus que Ele deu a mim e você nessa imagem e semelhança é: Ele
que a nossa boca constrói, a nossa boca destrói. Assim como a apóstola disse aqui, a nossa fala é pior do que a nossa atitude ou a nossa ação. Então nós temos que entender e procurar discernir o que nós estamos falando. Quando Deus traz esse atributo, dizendo que eu e você somos imagem e semelhança dEle, Ele está dizendo, da mesma autoridade que eu constituí o mundo do nada, do caos, eu disse haja luz, então assim também será vocês, e Jesus também validou isso, quando Ele levantou a igreja, Ele falou, eu estou levantando a igreja para um propósito, ela será luz nesse mundo. Então nós temos que entender que o Senhor está nos levantando como boca profética, que haja luz em Uberlândia, que haja luz na sua célula, porque o que é luz, igreja? Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho uma pessoa que eu me identifico, e se eu falar quem é essa pessoa aqui, você vai se escandalizar, porque muitos se identificam com Davi, com Daniel, Ezequiel, mas eu me identifico em Marcos 5, quando Jesus pega os discípulos, entra num barco e fala, vamos ali do outro lado, na região dos Gadarenos, e ele não vai na casa do prefeito, ele não vai na casa dos empresários daquela cidade, mas ele vai lá no cemitério daquela cidade, atrás de um endemoniado, mas alguém que estava em trevas, alguém que estava ali em trevas, e Jesus liberou uma palavra e disse, haja luz e seja livre, e ele foi livre. E o engraçado, que todo mundo Jesus chama para acompanhar ele, e quando o demoniado quis entrar no barco, ele falou, não, você eu tenho um propósito maior. Qual que é o propósito? Vai para os seus e conte o que eu fiz na sua vida. Ou seja, como que eu conto, irmão? Que jeito que eu conto? Eu conto com a boca. Eu tenho que ser testemunha viva. Foi isso que Jesus disse em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. E ele foi, porque ele obedeceu a palavra. E quando Paulo chega em Decápolis para ministrar a palavra, a Bíblia diz que ali o evangelho já estava implantado, porque um ex-endemoniado se tornou um pregador da palavra. Eu sinto Jesus aqui, igreja, porque antes nós era profeta das trevas, mas agora nós somos profeta da luz. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Tinha um jovem no quarto, orando a Deus, e Deus aparece para ele ainda jovem, pede o que você quiser que eu vou te dar. E ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. Qual que é o nome desse jovem? Salomão. E Deus disse, a sabedoria que eu vou te dar, ninguém vai ter, nem antes nem depois de ti haverá sabedoria. E Salomão escreveu Provérbios 18:21: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que aguarda o bem comerá. Deixa eu te dar um recado aqui hoje: se não for para profetizar bênção, fecha essa boca, meu filho. Se não for para profetizar que o encontro vai funcionar, que as células vão funcionar, fecha essa boca. Foi a sabedoria divina. Então nós temos que entender. Quando eu cheguei em Monte Carmelo, havia um decreto sobre aquela cidade. Não tinha emprego, o povo estava desempregado, mas chegou um jovem profeta que acredita na palavra, que lê a Bíblia. E quando Jesus disse, João 15:7, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, tudo que vocês pedirem ao Pai, eu vou conceder. E onde tem desemprego, o crime aumenta, a pobreza aumenta, a miséria aumenta, a murmuração aumenta, é céu de bronze.
Eu entrei na entrada daquela cidade e começamos a ungir a entrada daquela cidade com aquilo que eu aprendi com o meu apóstolo Anselmo. É o que eu falo para ele. Há 20 e poucos anos atrás, ele entrava em romaria há mais de 2 décadas, ungindo, profetizando, falando: Deus passou uma obra nessa cidade. E um dia Deus olhou para esse menino aqui, e eu fui o primeiro pastor levantado naquela cidade, numa história de 150 anos, porque tinha uma palavra profética, dizendo que Deus iria fazer a obra naquele lugar. O que você tem profetizado, irmão? Eu cheguei no culto, Deus falou comigo: eu vou trazer 3 empresas para Monte Carmelo. Eu cheguei no culto, falei: igreja, nós não vivemos do jornal nacional, nós vivemos do jornal celestial, porque tem algo no céu que anda primeiro do que na terra. Deus diz na palavra dele que ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Falei: igreja, Monte Senhor, Monte Carmelo, Deus disse que vai trazer 3 empresas. E a igreja deu uma vibradinha, porque havia um discurso na cidade que os prefeitos não deixavam trazer empresas. Está aqui o doutor Reinaldo, que é muito antigo na cidade, ele sabe disso. E eu entrei no mundo espiritual, falei: eu como profeta de Deus, eu quebro essa palavra hoje e profetizo que essas 3 empresas virá e vai mudar a história da cidade de Monte Carmelo. O que aconteceu? 6 meses depois, se instalava uma empresa na cidade, empregando quase 300 empregos. Aí quando eu cheguei lá, estava toda a igreja Monte Senhor, Monte Carmelo. Falei: o que vocês estão fazendo aqui? Falou: nós viemos aqui ver o que Deus falou, o que Deus profetizou. 4 meses depois chegou a outra empresa. E a terceira, pastor, está para chegar. E quando ela chegar, vai ser notícia em Uberlândia. Escreve isso aí, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Qual é a nossa luta? Que nível de principado nós lutamos? Nós lutamos contra um principado da idolatria, que é o principado de Jezabel. E para vencer esse principado, Deus disse na sua palavra, Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria o espírito de Elias. E esse espírito converteria o coração dos pais aos filhos. Ou se os pais não converter, os filhos converteriam o coração dos pais. A nossa guerra é contra esse espírito. E para vencer esse espírito tem que ser profeta. Efésios 2:20. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, que é a nossa igreja. O bispo falou de paternidade, paternalismo. O Rodolfo falou de Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele está dizendo que vós sois edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Apostólico, unção nos pés, onde ele pisa, conquista. Profeta, palavra de destino. Ele dá destino aonde nós vamos canalizar a unção. Então nós temos um destino profético aqui hoje. Essa igreja tem uma promessa. Aumenta aqui para mim, por gentileza, ou o retorno. Essa igreja tem uma promessa. E a promessa seria que além dos 80 e poucos mil aqui em Uberlândia, nós iríamos avançar os territórios, avançar as cidades. Então hoje Deus está dando destino profético. Nós vamos avançar de novo Tupaciguara, Prata, Uberaba. Nós vamos avançar de novo Brasília. Nós vamos avançar em nome de Jesus, Coromandel, Iraí de Minas, Estrela do Sul, Abadia dos Dourados. Nós vamos avançar, porque nós somos uma igreja profética e uma igreja apostólica.
Quem aqui quer ser profeta? Não, pastor, só tem que perguntar quem é. Não, eu vou te dar a chave. Nem todo mundo é profeta, porque para ser profeta tem que ter uma chave. Para ser profeta não é sair somente liberando palavra. Para ser profeta nós temos que aprender com Elias. E Elias dá um princípio. Elias não tem biografia. Elias não fala de quem era, de quem foi, para quem vai. Começa assim, ó, 1 Reis 17:1. E havia um homem de Tisbe, Elias o Tisbita, cuja face de Deus estava. Que eu não sei que tradução está aqui, eu vou na minha que eu sei, que está na NVI, né? Então se eu decorar 2 traduções, aí eu não dou conta. Aí vocês me quebram. Não, mas se Deus quiser, eu estou aqui no altar liberando contra mim. Se eu me dar todas as traduções. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Isso aqui é 17:1. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem é o quê? Sirvo, diga comigo, sirvo. Caráter de profeta, servo. Vou repetir, caráter de profeta, servo. Fala para quem está do seu lado, caráter de profeta, servo. Tem que ser servo, irmão. Ei, aqui comigo, características de quem serve: humildade e obediência. Humildade e... Aí além dele servir, aí tem a tradução que diz que cuja presença de Deus ele estava. Então o profeta ele anda onde? Ó, aqui, ó, entendeu? Tem um que está com o Espírito. Não, misericórdia. Discórdia, bispo. Até gaguejei na frente dele. Agora que eu tirei o Espírito Santo dele, misericórdia. Quem é profeta anda onde? Não, só 2 falou. Quem é profeta anda onde? Então para de olhar para quem não veio aqui, porque só veio os profetas que amam a presença, igreja, que quer a presença, que quer mais de Deus. Pelo amor de Deus, meu filho, você ama Ele, por isso que você está aqui. Ontem eu fui dormir quase 3 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, acordei tropeçando em tudo. Falei, mas eu tenho um compromisso com o Deus de Israel. Entrei debaixo da ducha, joguei uma água, falei, pronto, vamos embora, gente. Alguns chegou atrasado e eu, como um pai, glória a Deus que você veio. Atrasou o ônibus, mas deu tempo. O que Elias disse? Que não ia cair o quê? O apóstolo começou a ministrar a minha palavra. Aí eu olhei para a pastora, para o pastor Patrícia, falei, está pregando que eu vou pregar. Aí a pastora Patrícia, em vez de me dar uma consolação, ela, boa sorte. Aí eu falei, para que eu fui pedir um consolo, Jesus? Em vez de ela falar, Deus será contigo, ela... O que ele diz? Segundo a minha... Vamos lá, igreja, todo mundo, segundo a minha... Segundo a minha... Por que Elias falou segundo a palavra dele? Porque quando você está na presença, você tem autoridade. Agora, por que ele falou que não era para cair chuva? Porque falta de chuva é bênção ou maldição? Provérbios 26:2, a maldição sem causa não pega. Projetou aí 26:2, anda rápido. Esse dia eu fui pregar em Sacramento, mas foi um rolo. Aí por fim eu falei, tira tudo, vocês creem no que eu falo. Provérbios 26:2, a maldição sem causa não pega. Aleluia. Ela não tem pouso. Agora por que a maldição pegou em Israel? Porque Baal era o Deus da chuva. Não era o Deus da chuva, era D minúsculo. Era o Deus com D
minúsculo, porque Israel sabia que o Deus de Israel era o Deus da chuva. Porque está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, converter seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e abrirei os céus e derramarei a chuva. E aí esse espírito nós temos que vigiar, que também está no livro de Efésios, Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com vãs filosofias, porque por causa disso vem a ira de Deus. Você sabe qual que é o problema da unção profética? Alguém querer nos enganar. E tem muita gente no nosso meio querendo enganar a nossa fala profética, o nosso discurso profético. Quantas pessoas são infiltradas? Deixa eu te dar algo aqui. Você já passou por alguém na igreja, ou até por um discípulo, que ele virou a cara e não te cumprimentou? Se já aconteceu isso, diga aleluia. Espírito de Jezabel. E Jezabel começou a enganar Israel com vãs filosofias. Deixa eu voltar aqui na palavra que a apóstola disse. Apóstolo Márcio Valadão, ele é pastor, não foi ungido apóstolo. Se ele não considerou, mas foi. E a unção fluiu tanto que abriu um tanto de igreja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Ai, pastor, o que tem? Dá uma pegadinha antes do casamento. Tem nada não, isso é besteira. Irmãos, se Deus está falando esse tema para nós ser profeta, o que está por vir? Você já parou para pensar isso? Me dá um temor dentro de mim. Como pastor, o que nós vamos encontrar? Que tipo de problema que a gente vai ter? Será que vai ter confusão no arraial? Pastores que creem uma coisa e outros que creem outras coisas? Não, mas o que tem? A igreja modernizou. Ela pode modernizar, mas mundanizar nunca. Tem gente que está igual o Galvão Bueno, né? Galvão Bueno, pode, Arnaldo? Você tem que perguntar para o Espírito Santo, pode? Na Constituição do céu, pode? Na Constituição do céu, meu querido, está dizendo que não pode. E o problema é que tem um foguinho te esperando. Então, para mim, nesse tempo, a profecia de Joel 2, 28, diz que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda. Então hoje o Espírito de Deus não é privilégio de alguns, ele é para todo mundo. E há uma profecia que ele disse, olha aqui que coisa tremenda, sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas, o quê? Pega isso aqui, gente, olha que revelação. Pastor, pega aqui. Os velhos terão o quê? Agora olha isso aqui, depois disso aí. E os jovens terão o quê? Agora a minha pergunta é, por que tem uma promessa para os filhos e outra para os jovens? Tem que buscar do céu. É porque filho e filha é geração. Você não entendeu não, meu irmão? Deus está falando que nós somos uma geração que vai ser levantada. Para o quê? Profetizar. O Espírito de Deus, através de Joel, está falando, vai levantar uma geração de filhos e... Quem aqui é filho e filha? Então você está entendendo o que Deus está falando? Ele te levantou para profetizar. Você é profeta, mesmo você não querendo. Se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você é profeta. Quem aqui já teve experiência com o Espírito Santo?
Eu estou com a irmã aqui. Ela é a mulher do fluxo de sangue. Era. Deus mandou contar isso aqui. Depois, se ela sentir, ela dá glória e eu... 12 anos com fluxo de sangue. Contou o testemunho na igreja, todo mundo chorou. E tinha dia que ela me ligava para a pastora, o que eu vou fazer? As mulheres aí sabem, né, como que isso é difícil, e não parava, e não parava, e o médico falou, vai ter que tirar o útero. E ela não queria. E um dia num shabat, eu chamei ela na frente. Falei, no poder do nome de Jesus, eu declaro, curada. O que aconteceu? Ela gritou lá, curou. Aí o filho dela tinha nascido com um dos testículos aqui em cima. Quando foi tinha que fazer a cirurgia não saiu. Passou do tempo da idade, o médico falou, isso futuramente pode virar um tumor. E talvez nunca mais ele pode ser pai. Chamei ele no meio da igreja. Ei, é difícil, viu, gente? Tem hora que você pastor, tá igual o apóstolo falou. Na hora do velório, ainda bem que você chegou. Porque, irmão, se a gente não é pastor para mostrar os sinais de Deus, entrega suas credenciais. Olha que silêncio é esse? Eu estou achando que Deus está estimulando a sua fé. Porque a Bíblia diz o que disso? Mateus 10. Deixa eu ver se é o 8, irmão. Não tenho certeza. Aleluia. Aleluia. O que está escrito? Curem-os, ressuscitem-os, purifiquem-os, expulsam-os, e vocês receberam de quê? De graça, e de graça dai. Agora escuta isso aqui. Cuidado com esses profetas do Pix que está na internet. Manda o Pix. Não, pastor, mas o que foi isso que aconteceu? Aqui nós estamos no altar e foi uma chamada profética. Quem sentiu, sentiu. Quem... Não, ele fica lá, eu vou liberar algo e você manda uma oferta. Existe não, irmão. Isso é demoníaco. Isso é pensamento contrário. Então nós vamos repreender esses pensamentos da igreja, porque Deus está nos chamando como os profetas de Deus, santo, puro, alinhado. Nós somos honestos naquilo que a palavra de Deus diz, alinhado com todo o propósito do céu na nossa vida. Irmão, que peso é esse? Tem peso de mentalidade aqui. Aí eu ministrei sobre a vida dessa pessoa, falei, curado. Em nome de Jesus, gritei o nome de Jesus, gritei. Todo mundo chorou na igreja, foi embora, eu liguei, e aí mãe? Não aconteceu nada. Falei, misericórdia. Orei a Deus, falei, Senhor, você é envergonhado no meio da igreja. Chamei pessoa na frente para ser curada. 15 dias depois, ele estava tomando banho, ele dá um grito, mãe! Testículo desceu sozinho, foi lá para o lugar. Quem pode aplaudir a Jesus, pelo amor de Deus? Cadê a Lawane e o Ricardo? Cadê a Lawane e o Ricardo? Cadê a Lawane? Vem aqui, Lawane, corre aqui vocês dois. Escuta isso aqui, irmão. Por que eu estou falando isso aqui? Deus me colocou para pregar aqui hoje, para abrir um entendimento profético. Sobe aqui rapidinho. Está aqui, Deus também mudou a vida do Ricardo, igual mudou a minha. Estava no presídio preso, e hoje é meu 12, ganhador de vida, transformado para a glória de Deus. Agora escute isso aqui, diagnóstico do médico, do segundo filho, João Miguel. O médico falou,
vai morrer. Porque ele tem um buraco no coração e não dá para fazer cirurgia. Ele vai nascer morto. E ela ligou chorando: pastor, falei, eu vou saber o que eu sei fazer. Estava no ventre, ela subida no altar. Eu falei: João Miguel, volta a ter coração, no nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Tem uns exames, igreja. No outro dia, veio para Uberlândia, para medicina. Faz o segundo exame, para ver o que ia fazer. O médico falou: tem algo errado. Esse exame está errado, eu estou vendo um buraco no coração, mas eu olho o coração dele, está tudo normal. Gente, Deus é o mesmo. Deus abençoe. O apóstolo René, pregando em Brasília no congresso, recebe a notícia: Agnes, a sua filha, a glicose subiu a 700, ela entrou em coma. Ele largou tudo em Brasília e foi para Manaus. Quando ele chegou em Manaus, estava a igreja, estavam os 12. Ele disse que os 12 corriam, porque ninguém tinha coragem de dar notícia. Quem recebeu ele foi a primeira dama, uma psicóloga e uma assistente social. E quando ele chegou, ele já percebeu que tinha algo errado. E a primeira dama, a psicóloga e assistente social veio falar com ele. Ele falou: é profeta. E eles não sabiam o que era profeta. Ele falou: se não é profeta, eu não quero falar. Tem algum profeta aqui? Cristo, esperança da glória. Se nós não traz uma mensagem de esperança, irmão, nós temos que fechar a igreja e fechar a célula. Será que Deus está levantando pessoas hoje, vai ter coragem de profetizar? E ele entrou na UTI, ela em coma, os médicos vieram com o relatório, falou: não adianta, se ela voltar, ela vai ficar vegetativa, ela está em coma, ela perdeu a visão, ele: não, eu não quero ouvir relatório da terra. E ele estendeu as mãos debaixo dela, ele contando, e todo mundo começou a chorar. E ele falou: Agnes, o papai vai orar. E quando eu orar, eu contar até 3, você vai voltar. E ele orou: Agnes, no poder do nome de Jesus, eu declaro toda promessa que Deus tem na tua vida. Volte agora. 1, 2, 3. E ela saltou e disse: pai, Jesus mandou eu voltar. E para a glória de Deus, hoje é mãe, está casada, porque Jesus é o mesmo. Samuel morreu no nosso colo. Morreu comigo e com a pastora. E ele olhou para mim e falou: amor, e agora? Na hora Deus falou comigo. Aí ela lembra disso. Ele morreu, ele deu febre, deu convulsão, perdeu a respiração, acabou e pretejou. Eu estendi a mão, falei: Samuel, volta em nome de Jesus. Ele voltou, ele ressuscitou no braço dela. Deixa eu te falar algo, estou precisando pregar aqui, porque eu estou chorando aqui hoje, Deus da hora que começou. Deus da hora que o Brasil estava ali em coma, Deus começou a falar comigo. Porque tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus declarando caos. Quando o Lula entrou no governo, que foi contrário a tudo que nós estávamos orando, eu quero te dizer que Cristo é a esperança da glória. E aquilo que Paulo diz em Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai em oração. É isso que Deus quer de nós, igreja. Quem dita o Brasil não é o Lula, não é o PT, não é esse governo de esquerda, é os profetas de Deus.
Estou custando pregar aqui, gente. Sentindo a presença. Profeta traz milagre. Tem alguém entendendo? Então cuidado com os pensamentos que têm sido implantados. O diabo, ele tem trazido a teologia do coach. Ele tem trazido muita coisa no nosso meio que ajuda na elucidação da mensagem. Mas se Deus não estiver na igreja, se Deus não estiver na sua célula, se Deus não estiver na sua vida, não, mas está produzindo fruto. Quem diz, irmão, que todo fruto a árvore é boa? Jesus disse em Mateus 3, ele diz: produzi, pois, frutos de arrependimento. Eu quero te dizer que essa igreja é uma árvore frutífera. Eu arrependi dos meus pecados, eu não sou o mesmo. Quem arrependeu também? Características de profeta: obediente e humilde. Então não vá naquilo que as pessoas estão dizendo, vá no que a palavra de Deus está dizendo. Tem alguém me entendendo? Ah, porque tem um pregador na internet que pregou que pode fazer tatuagem. Irmão, eu acho que profeta não faz tatuagem não. Não, só acho ou só tem certeza? Não, eu tenho certeza, porque o apóstolo João, ele vai falar assim, ó: aquele que o amor de Deus está nele, ele não ama no que no mundo está e nem no que o mundo há. Tatuagem não é do reino de Deus. Tatuagem é do mundo. Ah, pastor, eu fiz antes, glória a Deus. Não, porque é glória a Deus, é porque agora você vai glorificar a Deus e não fazer mais. É Atos 17:30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele quer que todos aqueles se arrependam. Tem alguém aqui comigo? Olha o que Jesus disse. João 15:14. Isso aqui dá uma bagunçada na minha cabeça, que eu não entendi isso até agora. Mas eu quero também bagunçar a sua. Eu não quero ficar bagunçado sozinho. Olha aqui: vocês serão meus amigos se fizer o que eu. Quem aqui tem um amigo? Mas você ordena esse amigo fazer alguma coisa? Eu olhei para Jesus, falei: Jesus, não, se você fizer o que eu te ordeno, você vai ser o meu. Característica de amigo: intimidade. Mas olha o que é que ele diz, continua, irmão: já não chamo vocês de quê? Agora o que é que um servo tem que fazer? O que o dono ordena. Olha a inversão que Jesus faz. Se você fizer o que eu te ordeno, você já não é mais servo, você é meu amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. O profeta tem que ouvir Deus, e ele tem que transmitir a mensagem de Deus. Não foi isso que Ezequiel fez? Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos, palavra do apóstolo, e ele perguntou a ele: pode esses ossos voltar a viver? O que o profeta respondeu? Senhor, tu sabes. Aí Deus danou com ele: coloca de pé e profetiza, filho do homem. Você sabe o que é colocar de pé? Está pronto, ser servo. Não tem alguém entendendo? Então não deixe qualquer pensamento minar sua mente. Não deixa vãs filosofias, espírito de Jezabel, manipulador, fofoqueiro. Tem pessoa que quer fazer fofoca na célula, deixa ele sozinho, irmão. Porque o fofoqueiro nem sempre é o que fala, é aquele que ouve. Fofoqueiro nem sempre é aquele que traz, é aquele que ouve. Então sai de fofoca, sai de espírito de manipulação. Porque o profeta velho,
Ele é ligado nesse espírito, porque ele mata o profeta. E o que Jezabel fazia? Matava os profetas. Mas tinha um profeta, 1 Reis 18, verso 1. Coloca aí, meu nobre. Mas agora Adonias, não, 18, 1. 18, 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a nossa palavra pode ser até por um tempo de juízo, mas depois também tem que sair palavra de quê? De bênção. Porque o profeta de Deus profetiza o quê? Bênção. Agora olha isso aqui. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Agora sabe o que significa Obadias? Aquele que serve ao Senhor. Então e Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, e por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Deixa eu te dizer algo: o profeta guarda o outro. O que o apóstolo fez no ato profético aqui? A gente se guardar um ao outro. Por isso que nós ficamos todo mundo em volta de um. E quem entendeu o profeta? Quem ficou no meio? Não, quem ficou no meio? O apóstolo Anselmo Valadão. É porque Deus estava falando: nós temos que proteger ele. Essa é a função dos 12. Porque quando vieram prender Jesus, Pedro arrancou da espada e cortou a orelha de Malco. Tem gente que critica, mas a espada na Bíblia significa a palavra. Tem alguém entendendo? E a minha pergunta é: quem aqui é profeta? Não, quem aqui ainda está querendo ser profeta? Proteja seu líder. Não, quem aqui quer ser profeta? Proteja seu líder. E a gente tem que ficar atento com aquilo que a gente conforma. Porque a gente pode conformar com muita coisa. Teve uma vez, igreja, que eu estava com um dente, e esse dente doendo, muita dor nesse dente. Aí a gente vai tomando remédio. Aí falaram assim para mim: não, coloca lá um cravo da Índia que melhora. Coloquei o cravo da Índia, até melhorou uns dias. Mas de repente, Felipe, se você pudesse mudar o louvor, colocar um louvor mais sereno aí, em nome de Jesus, né? Tá benção essa aí, é porque mudou a mensagem. 2 semanas depois, Deus abre a porta para mim ir para onde? Jerusalém, apóstolo. E com um dente curado com um cravo da Índia. Chego lá em Jerusalém não, primeira vez que eu andei de avião, segunda. E esse avião internacional, irmão, não sei quantos pés vai, mas é alto. E lá em cima deu aquela pressão no meu dente. E o dente começou a doer dentro do avião. E chegou lá em Israel, eu chegava assim, ó: nossa, apóstolo, eu estou na dor de dente, assono seguro. Aí todo mundo falou: gente, isso é o dente. Eu quase perdi. Esse dia o pastor Charles estava até contando isso. Eu estava na França com dor de dente. Foi a pior viagem da minha vida. Na França com dor de dente. Quem merece isso, irmão? Mas por que aquela dor doeu lá? Porque eu não tratei a raiz do problema. E muitas vezes Deus nos tira do Egito. E o problema não é Deus tirar a gente do Egito, é tirar o Egito de nós. Que o Egito é um pensamento. Igreja, deixa eu te falar. Por que eu estou dando esses testemunhos de milagre? Quantas vezes eu preguei aqui, eu nunca falei isso. É porque Deus está querendo despertar homens de Deus e mulheres de Deus. Porque a unção já está sobre a sua vida.
E você sabe muitas vezes o que é o problema da gente? A gente fica covarde, a gente tem medo de não dar certo. Eu lembro o dia que o apóstolo Renê falou que um homem morreu lá no Monte Sinai. E ele orou para o homem ressuscitar. Sabe o que aconteceu? Não ressuscitou. Aí o povo falou, mas apóstolo, ele, meu irmão, o problema é de Deus. Se Deus fizer, se não fizer. Aí a minha pergunta é, se você é profeta, você multiplica. Porque o dia que Elias achou que não estava multiplicando, ele, Deus, restou só eu. Ele falou, cara, tem 7.000 profetas. Você é um pai de multidões, você está levantando uma geração. E a geração de Elias foi tão poderosa que até nós aqui estamos na unção de Elias. Até que hora aí mesmo? Vou finalizar já. Elias chama todo mundo para o Monte Carmelo. Aquele monte ali também dá. Aleluia. E ele chama para o desafio profético. O Deus que for Deus vai responder com o quê? Fogo. O que representa o fogo na Bíblia? O Espírito Santo. Eu estou achando que você está entendendo o que vai acontecer nesses dias. Eu estou achando que você está entendendo o que vai acontecer no Brasil. É um derramado Espírito do fogo. É o que João Batista disse. Eu batizo com água, mas vem aquele que batizará vós com fogo. E ele chama todo mundo para o Monte Carmelo. E ali ele faz o desafio. O fogo de Deus desce. Mas Elias faz algo poderoso. Ele mata os profetas. Que jeito? Com a espada. Mas ele fez o que com os profetas? Decapitou os profetas. As cabeças dos profetas rolaram o Monte Carmelo abaixo. Por que Elias fez isso? Porque ele cortou a cabeça, porque a cabeça é o lugar pensante, é o lugar do pensamento contrário. Então o profeta de Deus, ele tira todo o pensamento contrário da célula, todo o pensamento contrário do arraial, todo o pensamento contrário da igreja. Se você é profeta, você tira o pensamento errado. Você corta o mal pela raiz. E todo profeta denuncia o pecado. Um profeta de Deus pregou em Brasília, num congresso das Assembleias de Deus, um profeta dos Estados Unidos, e ele pregou que quem é homossexual, o pecado da homossexualidade, vai te levar para o inferno. Você sabe a parte que eu mais chorei aqui hoje? Quando no carnaval eles ficou zombando de Jesus, irmãos. Zombando de Jesus, eu fiquei pensando, será que não tem nenhum crente desviado ali, sentado e vendo fazer isso? Será que não tem nenhum católico que crê em Jesus, que está sentado ali e vendo essa zombaria? Todo profeta denuncia o pecado. Deus não tem compromisso com um profeta covarde. Porque o profeta, ele não fala o que o homem quer ouvir, ele fala o que Deus mandou, ele é voz de Deus. João Batista chega na casa de Herodes. Herodes, que ninguém tinha coragem de falar com o rei, ainda mais romano, daquela forma, falou, o que você está fazendo é ilícito. Você está pegando a mulher do seu irmão. O que aconteceu com João Batista? Preso por pregar a verdade. Profeta prega a verdade. Profeta prega a verdade. Doa em quem doer. E foi Jesus que disse, conhecereis a verdade vos...
Aí sabe o que chama a minha atenção? João Batista preso. A filha de quem ela estava com casa, Herodias, Salomé, começa a dançar. E dança na frente de Herodes, Herodes seus convidados. E a dança de Salomé agradou Herodes. E Herodes falou: pede o que quiser que eu te darei, até a metade do meu reino. Irmãos, quanto que vale um metro quadrado em Israel, apóstolo? $1 milhão ou mais. Não tem valor. Ele ofereceu a metade do reino de Israel, porque era o lugar que ele governava. Tem alguém entendendo? E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista num prato. A cabeça de um profeta vale mais do que a metade de um reino. Então, meu irmão, se você... Eu fiz a escola apostólica do apóstolo Renê. Eu queria que você fizesse essa escola também, porque ela não é só para pastores, bispos e apóstolos, ela é para líderes de célula, discípulos. E o apóstolo falou, o apóstolo Renê numa aula, ele disse: você quer ser apóstolo? Porque a gente conhece apóstolo assim, ó, o que é um apóstolo? A gente já estudou isso, o enviado. Mas lá não, lá ele vai profundo. O apóstolo é aquele que está pronto para perder a cabeça, pronto para morrer pelo evangelho, pronto para morrer pelo evangelho. Porque foi isso que Elias fez. Ele desafiou todos, colocando a vida dele em risco. Foi isso que João Batista fez. Mas o pecado foi denunciado. Não existe profeta que tenha acordo com o pecado. Apocalipse 21:8. Para a gente finalizar aqui. Apocalipse 21:8, irmão. Mas os covardes, ai. Senhor Jesus, tinha que ser menos um pouquinho, só bateu de quina agora. Mas os covardes, não existe profeta covarde. Esses dias eu cheguei numa pessoa importante em Monte Carmelo. Falei: está suicidando esse tanto de pessoa em Monte Carmelo por causa da sua conduta espiritual. Porque quem te colocou nesse lugar foi Deus. Ele: pastor, que isso? Eu sou homem de Deus, tanto para profetizar a bênção e também para profetizar a maldição. Converte, meu irmão. Para de fazer alianças com outros deuses. Aí ele: não, isso não tem nada a ver. Na outra semana morreu 8 pessoas suicidadas. Uma pessoa que trabalhava no pronto-socorro matou a esposa e depois se suicidou. Depois na casa lá de Monte Carmelo, a casa das crianças, 6 crianças tentaram suicidar depois que eu dei o recado. Aí quando eu chego de Porto Seguro, a primeira reunião, uma pessoa de influência de Monte Carmelo me liga. Influência, irmão. Influência, não é qualquer pessoa. Pastor Flávio, eu preciso do momento com o senhor. Falei: sim, na hora. E ele é um senhor de 60 e poucos anos. Ele falou: ó, eu tenho um projeto que está no meu coração, mas eu só vou se Deus falar com o senhor que é para mim. Se você carrega a unção de Deus, você vai ser respeitado no território. Se você carrega a unção de Deus, você vai ser respeitado no território. Quando eu converti, a minha família falou assim: a partir de hoje você não almoça com nós. A partir de hoje você não tem lugar na mesa. Irmão, eu chorava. Aquilo doía dentro de mim. Falei: Senhor, você não sabe o que é converter em romaria não, irmão. Tem tanta coisa que eu nunca contei. Eles falaram: você não tem lugar na nossa mesa, você é uma maldição na nossa família. Falei: então você prefere eu na droga? Sim, nós preferimos um drogado do que um evangélico na nossa casa. Você é uma desonra para nossa mãe. Mas o tempo passa, irmão, e Deus deixa os problemas vir. Aí nessa hora: Flávio, meus filhos estão endemoniados.
Está tudo possesso aqui dentro de casa, você pode vir aqui. Aí a gente chega na autoridade de Deus, remove tudo. Agora todo problema na família, para quem que as liga? Agora nas reuniões do Natal, não tem mais reza. Porque na hora da reza, o pastor Flávio vai orar. O profeta de Deus vai orar. Fica de pé no seu lugar, pelo amor de Deus. Mas Jesus, eu ia denunciar o pecado, mas os covardes, você duvida de milagre. Tinha um menino lá em Monte Carmelo que tinha 25 anos sem conhecer a mãe. Os irmãos de Monte Carmelo estão aqui, que conheciam Samuel, diga glória a Deus. Num Shabat eu virei para ele, assim diz o Senhor. 25 anos sem ver a mãe. Estava. Dentro de 30 dias, você vai estar junto com a sua mãe. Agora me explique isso, sem saber quem era a mãe. A mãe que criou morreu. O pai que criou morreu. Ele não sabia nem por onde começar. 30 dias depois ele manda a foto no grupo da igreja. Deus não mente. Números 23:19. Eu não sou homem para que minta. Porventura eu falaria e não cumpriria. Eu diria e não cumpriria aquilo que eu prometi. 30 dias depois ele estava com a mãe dele. Agora peraí. Cadê aqui, irmão? Eu tenho 3 minutos. 21:8. Apocalipse 21:8. Entendi. Você pôs lá no número. Glória a Deus. Vai lá, isso. Mas aos covardes, os incrédulos. Você está crendo que está sendo pregado ou você duvida? Irmão, tem gente que duvida que as pessoas vê anjo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é maior, o Espírito Santo ou o anjo? Se você não está crendo em anjo, como é que você vai crer no mover do Espírito? Os assassinos, os que cometem o quê? Imoralidade sexual, masturbação, é pecado. Sai dessa vida se você quer ser um profeta. Pornografia é pecado. Está na Bíblia. Quem disse? Deus. Quem disse? Jesus revelando a João. Os que cometem o quê? Imoralidade. Sexo é só dentro de uma aliança. 6 anos, irmão, na santidade. Teve um dia que eu cheguei desesperado na apóstolo. Senhor, eu joguei pedra na cruz. Jesus está de mal comigo. Porque 6 anos, apóstolo. Eu lembro que eu cheguei no meu líder na época, o Ricardo. Ele, não, eu esperei 2 anos. Eu falei, não, eu não vou morrer. 2 anos. Eu esperei 6 e nem vi passar, porque eu estava no Espírito. Os que cometem moralidade sexual, os que praticam o quê? Feitiçaria. Aí tem gente que não acredita em macumba. Se a Bíblia está condenando os feiticeiros. Os idólatras. Tem alguém idólatra na sua família, meu filho? Seja profeta, mas não seja... Se você falar mal da idolatria, você não ganha ninguém. Chega lá falando, você vai para o inferno. Não, deixa eu te contar um negócio. Tem um Jesus que morreu na cruz. Porque foi essa mensagem que me alcançou. Foi essa mensagem que tirou a idolatria do meu coração. E todos os... Então não pode mentir para fazer negócio. E o lugar dele será no lago de fogo, que há de fogo e enxofre. Para finalizar, levante sua mão direita. Diga assim comigo, eu sou profeta. E o profeta prega a palavra de Deus. Ele é boca de Deus.
Para finalizar, só um minutinho, irmão, só um segundo. Lá 5 horas, vou entregar. Quando o apóstolo falou para mim assim, falou para mim não, ele pregando aqui, bispo. Esses dias eu tive com um profeta. Eu falei, uai, o apóstolo teve com um profeta. Eu fiquei pensativo. Falei, será quem que é esse profeta? Aí eu tive com o profeta Ezequiel. Aí eu descansei. Porque toda profecia tem que estar dentro da... E se você não for profeta alinhado com a palavra, irmão, coloca a mão no teu coração. E deixa eu te falar algo de profeta. Deus hoje, Ele não está querendo só os vocacionados não. Ele está querendo aqueles também que se oferecem. Falando, Deus, eis-me aqui. Assim como Ele falou para Isaías, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como profeta no Brasil. Então olha a Ele agora, em nome de Jesus.